Sabe quem não pode fazer festa no seu estádio? É o Vasco. A gente fala agora da situação do único time brasileiro hoje que não tem casa, porque casa é poder jogar ao lado da sua gente. Então o São Januário sem torcida não é a casa do Vasco. Nesse momento, a repórter Duda Dal Ponte participa aqui do Seleção, conversando com um dirigente vascaíno direto do interditado São Januário. Tudo bom, Duda? Oi, Rizek, boa tarde para você, para o Serginho, para o Ricardinho e para o Martim. Prazer falar com vocês. Estamos aqui no gramado de São Januário. Terminou agora há pouco a reunião com dirigentes e torcida do Vasco. Estavam presentes não só lideranças do clube, da SAF, como também parlamentares da esfera estadual e também municipal e lideranças de torcidas organizadas e da Associação de Moradores da Barreira do Vasco. Isso porque foi falado pela Justiça, foi citado como um dos fatores aí que gerem segurança nos arredores, essa proximidade entre o estádio de São Januário e a Barreira. Todos os representantes nessa reunião falaram muito sobre a história do Vasco, de ser de resistência e, mais uma vez, ter que resistir e ter que tentar reverter esse cenário, né? Que já são mais de 70 dias aí sem poder jogar com o público em São Januário. Todos assinaram um manifesto pela justiça e pela dignidade. E o que o Vasco vai fazer a partir de agora é o seguinte: vai recorrer à Justiça, né, ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, para tentar reverter essa decisão, mas ao mesmo tempo vai continuar a conversa com o Ministério Público do Rio de Janeiro, para tentar chegar num acordo e assinar o que a gente chama de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. E aí teria que fazer uma série de mudanças em São Januário que já estão sendo feitas para mudar e conseguir público no estádio. A gente vai conversar agora com o vice-presidente geral do clube, o Carlos Osório, para nos explicar um pouquinho sobre essas ações que estão sendo feitas para tentar a liberação de São Januário. Boa tarde, Osório, tudo bem? Boa tarde, Duda. Boa tarde, Rizek, a todos na mesa. Olha, primeiro, acho que você colocou muito bem, o Vasco considera absolutamente injusta essa interdição de São Januário. Nós dispomos de todas as licenças do poder público e temos um estádio apto para jogo. O que nós vamos fazer agora é discutir com o Ministério Público que outras medidas precisam ser tomadas para tentar resolver aqui no Rio de Janeiro no Ministério Público e, ao mesmo tempo, trabalhar em Brasília. Agora, o que tivemos hoje aqui, Rizek, foi a união absoluta de todos os vascaínos. O Vasco, mais uma vez, se mostrando como resistência, não aceitando o preconceito contra a sua comunidade e dizendo: o Vasco da Gama irá perseverar e não é justo que o Vasco tenha o único estádio no Brasil fechado na Série A do Campeonato Brasileiro. É muito injusta essa situação. Osório, a gente ouviu na reunião vocês falando sobre catracas, né? Que um desses termos, um desses fatores que o Ministério Público está cobrando é biometria. E a gente sabe que no Brasil só 3 estádios têm biometria: a nova Arena do Galo, a Arena do Palmeiras e o estádio da Serrinha em Goiás. Então, como vocês veem esse pedido, né, para ter biometria e o que vocês estão fazendo? Já tem instalação de catraca, é certo? Olha, o Vasco da Gama vem aprimorando seu estádio continuamente, principalmente agora depois do advento da SAF. O Vasco da Gama tem uma nova operação de jogos, nós adquirimos novas catracas e nessas catracas existe a possibilidade de embarcar o sistema de biometria. Então, esse não é um problema para São Januário. Nós queremos sim o maior conforto do nosso torcedor. Agora, não concordamos e não vamos aceitar a diferença que está sendo feita entre o Vasco e os demais clubes, inclusive aqui do Rio de Janeiro. O promotor disse: tivemos rojões e sinalizadores aqui no jogo em São Januário contra o Goiás, que determinou o fechamento do estádio. E no Maracanã, nos jogos da Libertadores, de Flamengo e Fluminense, quando a própria Conmebol sancionou os clubes pela presença de rojões e sinalizadores. Não é razoável, nós não tivemos incidentes dessa gravidade e temos certeza que o Vasco conseguirá os seus direitos, mais uma vez, lutando e defendendo os seus. Não admitimos que tratem o nosso entorno como área violenta, defendemos a nossa comunidade e temos certeza que, mais uma vez, o Vasco vai resistir e vai perseverar. Bom, Rizek, o Vasco tem aí 5 jogos importantíssimos em setembro nessa luta contra o rebaixamento e o próximo jogo em casa é contra o Fluminense. O Vasco segue tentando a liberação de São Januário para ter a torcida aqui nesse clássico, tentar mandar esse jogo aqui em São Januário com torcida. A gente sabe que tem um agravante da proibição da Polícia Militar, mas vamos por partes. Então o Vasco vai primeiro tentar essa liberação na Justiça e no Ministério Público e aí depois tentar aí conversar com a Polícia Militar para tentar uma torcida única ou outras possibilidades para tentar mandar Vasco e Fluminense no dia 16 de setembro aqui em São Januário. Rizek. Obrigado, Duda. Um abraço para você, bom trabalho e obrigado ao Osório também.
A crueldade dessa decisão, no meu ponto de vista, né, é que é o seguinte: na esfera esportiva que julgou São Januário, deram 4 jogos. Eu acho pouco 4 jogos. Mas já foi decidido pelo tribunal, assim como foi para Vila Belmiro. O tribunal decidiu 4 jogos. O que agora impede São Januário de receber público é a Justiça Comum do Rio de Janeiro, com esse argumento, entre outros, de que no entorno, abro aspas, porque isso está num documento do Ministério Público, a forte atuação do tráfico de drogas. Então, a Justiça está reconhecendo que é uma falência do Estado ali, porque é função do Estado garantir a segurança pública dos moradores, entre eles o Vasco. E diante da falência do Estado, o que faz a Justiça? Em vez de obrigar que o Estado cumpra o seu papel, vai lá e resolve, dá segurança a quem mora lá. Na prática, o que essa decisão acaba fazendo é dizendo: vocês não têm segurança, não vai ser resolvido, e diante disso, vocês terão um tratamento de culpados. Não das vítimas que são. E como culpados, vocês não vão poder receber jogos de futebol ali. É muito cruel. Até porque esse argumento da violência no entorno de São Januário, segundo o jornal O Globo, ele não se baseia em números, porque aconteceram mais tiroteios no entorno do Maracanã, onde também é uma comunidade, do que em São Januário. Então, assim, hoje o Vasco é o único clube sem casa do futebol brasileiro e com uma perspectiva muito nebulosa do que ele precisa fazer para reabrir a sua casa. O Vasco vai ter que resolver a segurança pública da região para poder reabrir o estádio? Torcida do Vasco esgota ingressos para o jogo contra o Bahia. Em questão de horas, a torcida do Vasco da Gama esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Não durou muito. Os ingressos de visitantes para o jogo contra o Bahia acabaram em questão de minutos, adquiridos pela torcida do Vasco da Gama. A venda começou na manhã desta quinta-feira, 31, a partir das 10 horas. Minutos depois, o site da Arena Fonte Nova passou a comunicar, para quem tentava a compra, que os bilhetes para a massa vascaína estavam esgotados. Não foi divulgado por enquanto a quantidade de ingressos disponíveis para a torcida visitante. Quanto aos preços, a inteira estava custando R$ 120 e a meia entrada R$ 60. Não se trata de uma novidade os vascaínos adquirirem todos os bilhetes, mesmo de visitante, por ser uma torcida nacional e, além disto, é o time que mais lota o setor no Brasil. O jogo entre Bahia e Vasco será na noite deste domingo, 03, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento, com o tricolor em 16º, primeiro fora do Z4, somando 21 pontos, e o gigante em 18º, com 16. Curiosamente, ambos os times estão vindo de derrotas para os líderes da competição, sendo que o Bahia perdeu por 3x0 para o Botafogo, no Newton Santos, e o Cruz Maltino foi superado por 1x0 pelo Palmeiras, no Allianz Parque. Precisando vencer, o gigante precisará quebrar o tab de 11 anos sem vencer o adversário em Salvador.